Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Paz e alegria! Hoje é dia 10 de julho e nós vamos conhecer a história de Santa Amalberga. Amalberga é um nome diferente, né? Mas essa santa tem um papel fundamental na evangelização da Europa. Por quê? Porque ela, o seu marido e todos os seus filhos foram canonizados pela igreja. Então ela que em todos os estados de vida, esposa, mãe, viúva, religiosa, tornou-se santa pelo seu testemunho. Uma santa que a gente chama, né, de lendária, que viveu no século XVII. Amalberga, ou como muitos a conhecem, como Amélia ou Amália, né? Ela nasceu na região da Bélgica. Ela é daquela região ali do centro da Europa, na Bélgica, de uma família nobre, cresceu cheio de riqueza e de uma classe, né, social muito alta, então cheio de privilégios. Era irmã de Pipino o Breve, que foi pai de Carlos Magno, né, o grande imperador da França. Então depois, né, ela vai casar-se com um duque, e desse matrimônio vão ter 3 filhos, que vão ser Santo Emeberdo, que foi bispo de Câmbria, Santa Reinalda, que foi martirizada, e Santa Gúdula, que foi abadesa, também proclamada padroeira da Bélgica. Então a gente vai ver, né, uma família de santos, o esposo santo, a mãe santa e os filhos santos. Alguns dizem que ela teve um 4º filho, mas isso não chegou a ser confirmado. O que nós sabemos é que essa mulher que viveu, né, no século VII, ela é contada entre as grandes santas da igreja na Bélgica. Ela vai deixar para nós um testemunho de que a riqueza, quando empregada para o bem, ela é santa também. Porque muitas vezes a gente só fala assim, porque a riqueza quando me escraviza, mas a riqueza quando usada para fazer o bem, para ajudar os pobres, para restaurar a dignidade dos que estão caídos, ela é bem empregada. Então a gente vai ver isso na vida de Santa Amalberga e seu esposo e de seus filhos. Diz a história que ela era uma mulher muito bonita, graciosa, de modos refinados, mas ao mesmo tempo simples. Simples no agir, no falar, dedicada, zelosa com os necessitados, um estilo de vida sóbrio. Apesar de toda a opulência da corte, né, da nobreza, ela tinha um estilo de vida sóbrio, inteiramente consagrado a Deus. A sua caridade foi certamente um exemplo para o seu marido e para os seus filhos, que em algum momento da sua vida, depois, né, decidiu também tornar-se monge. Então, depois, isso era uma coisa muito comum naquela época, né? Alguns casais, depois de um certo tempo, num desejo de dedicar-se muito mais a Deus, iam para os mosteiros. Então, o seu esposo, depois de muitos anos de casamento, os filhos já criados, né, e educados, ele foi para o mosteiro onde morreu. E depois, né, da morte do seu marido, ela decidiu também entregar-se a Deus, consagrando sua vida inteiramente, recebeu o hábito pelas mãos de Santo Alberto. Ela entrou no mosteiro de Malberg, a cidade onde ela morava, e depois, né, tornou-se lá a sua abadesa, e onde ela vive até o final dos seus dias. Um monge de uma abadia beneditina, né,
que escreveu sua história entre o ano 1033, mais ou menos, diz que ela morreu em 690 e os seus restos mortais estão lá na Bélgica até o dia de hoje. A gente vai ver então nessa história, né, no século VII, ela faleceu por volta do ano 690, uma família santa. Como é bonito esse testemunho. Então vamos rezar pelas nossas famílias, pedindo a intercessão de Santa Amalberga de Malberge, para que ela interceda junto com seu esposo e seus filhos por nossas famílias, que sejam celeiros de santidade, homens, mulheres, maridos e esposas santos, filhos santos, famílias totalmente dedicadas ao Senhor, que se entregue na caridade, no amor, na fraternidade, na solidariedade. Santa Amalberga, rogai por nossas famílias. Os santos